Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 15 de março de 2022 e vamos à oitava parte da história dos nascidos e não nascidos. Como eu já expliquei a vocês, eu usarei os GIFs de animes que nada têm a ver com os ativadores para apenas ilustrar um pouco a história. Por enquanto os usarei, até que eu ache alguém para desenhá-los para mim. O resgate do ativador 3. O ativador 1 esperou que um dos DNAs liberasse uma via benéfica. E quando a via apareceu, se jogou nela num mergulho preciso e pairou sobre a mesma já equilibrado. E imediatamente, assim que estava posicionado sobre essa via, do seu halo de energia nas costas, projetou-se uma espiral de energia claríssima e ofuscante. Em frações de segundos de completar sua formação, ela correu se estendendo enquanto definia um desenho em si mesma, que lembrava bem um skate ou um esqui. Essa forma já pronta deslizou abaixo do ativador 1. Havia nela uma vibração pulsante, porém se mantinha imóvel, apenas pairando abaixo dele, como se esperasse um comando. O ativador 1 se movimentou pela via como se a esquiasse, guiando-se no espaço mental, seguindo seu caminho, decidida a trazer o ativador 3 de volta, sem lesões nas fibras energéticas de seu desenho de transparência inicial, a energia mais pura e cobiçada pelos Anjorks, conhecidos comumente por Anjork-Gels, devido à matéria interna de seus corpos. Vamos chamar de corpos a forma deles, assim vai facilitar para eu contar a história. Quanto aos nomes de todos eles, irei explicando em vídeos seguintes. Essa matéria se parece como um gel asqueroso ou uma geleia gosmenta para nossos olhos e entendimento humano. O ativador 1 seguia pela via, marcando o caminho de forma impressionante, com trilhas de energia viva de luz que somente ativadores possuem e que está em tudo que eles tenham que desenhar para eles mesmos ou para usar em suas missões quando necessário um equipamento. Mas não conectem com equipamentos como os nossos. Não pensem em nada de tecnologia. Não se esqueçam que não existe nenhuma dessas matérias que aprendemos a conhecer nessa parte mental que existimos. Nessa, na que nós nos sentimos sólidos seres físicos e vivendo no mundo real. E eles só utilizam alguns desses equipamentos, ou seja, só lançavam seus desenhos para uso na defesa deles mesmos quando estiverem ou estiveram em missões dentro das zonas do mental humano e que fossem mais perigosas. Afinal, a única guerra que existe é a guerra mental, travada entre nós de um lado e os nossos que não aceitam esse jogo e vivem a tentar nos ajudar pelo mental e, obviamente, contra aqueles que de tudo mal se beneficiam e querem continuar a se beneficiar. Eles, os que vivem em todos os campos mentais, os famígeros comedores de mentes, que já muito deles a vocês falei, e vocês bem sabem quem eles são, os que nos mantêm aprisionados nesse jogo de esquecimento chamado vida. Nos jogos deles, quando nos dão a vida, entre aspas, a vida para eles, é diferente do que a gente entende como vida. Quando eles nos dão a vida, estão nos dando esquecimento, para que possam se apossar da nossa memória original, que nos permitia saber, lembrar e vivenciar o que queríamos por nossa escolha ou pela nossa criatividade original consciente, não essa que aprendemos aqui.
Muitas vezes eu chamei este esquecimento como a memória roubada e que eu dizia, eles roubaram a nossa bula da vida. Jogamos um jogo onde estamos tateando no escuro dentro de uma bolha de ignorância geral e só conseguimos ganhar o que eles nos dão através de seus livros e por seus informantes especializados para nos falar, explicar, mostrar e mesmo provarem a verdade que queriam e querem que aceitássemos e, convencidos ou obrigados a nos deixar convencer, vivêssemos por ela, por essa verdade deles que não é a nossa verdade. Preparado para o confronto, o ativador 1 seguiu em direção a caminho das zonas de luz escura. Aquele imenso ativador, deslizando em seu skate ou esqui energético, não sei como chamar, até mesmo a palavra energia, que uso para definir a energia dele, não é bem energia que entendemos como energia, mas não tem outra palavra, e energia fica mais fácil para as vossas mentes tomarem como referência e construírem uma compreensão. E ele seguia cortando o espaço daquela zona mental com sua presença fascinante. Era uma cena de beleza aterradora que causava emoção. Mas, apesar dessa beleza imensa de energia pura, ele se dirigia para um grande confronto com os raptores do ativador 3. A sua imagem de energia impressionante também era bela para nós humanos se pudéssemos vê-la diretamente com os nossos olhos humanos. Afinal, eles e nós somos unidos, apenas separados por planos diferentes. Portanto, como não nos sentiríamos atraídos por eles? Eles são parte nossa. O ativador 1, iluminado com sua energia única, que até mesmo palavras faltam para descrevê-la, muitas vezes aconteceu dele e os outros novatos ativadores serem tomados por alguns DNAs como anjos de luz em situações que nunca deveriam ter acontecido. E mal sabiam esses DNAs que a imagem dos anjos de luz que seus controladores e enganadores a eles deram, mostraram ou contaram, fora roubada da origem real da imagem dos ativadores. Mas em vídeos posteriores chegaremos a essas situações e acontecimentos que elucidará a todos um pouco mais. Voltemos ao ativador 1. Era uma visão deslumbrante. Que imagem, que imagem! Não é à toa que seja cobiçada, copiada, imitada e roubada, e depois dada aos DNAs aprisionados como parte de personagens de suas histórias enganadoras. Aquelas histórias que estão nos livros e foram repassadas de gerações em gerações, desde os nossos antigos lá atrás até agora, com as nossas novas crianças nascendo, essas histórias vão continuar usando as imagens roubadas dos ativadores. Mas se os retorcidos não usassem a imagem de seres realmente puros e iluminados, não teriam conquistado nenhum crédito na mente humana e nem a convenceria de que esses seres eram como eles nos mostraram em seus livros, ou através de sua agente maléfica com suas informações e provas. Maléficos, mas disfarçados de bons. Como resultado, então eles não teriam tido sucesso em controlar os DNAs nesse cruento mundo, definido como uma dádiva, um presente dos divinos invisíveis, para aqueles que nele chegavam, e infelizmente ainda chegam. Então, olhar sua imagem,
ou a de todos os outros ativadores, era como ver pureza iluminada no mundo da luz escura da zona mental. Não encontrei nada que pudesse ilustrar mais ou menos uma trilha de luz. Não se esqueçam que uso os GIFs para ilustrar e que não são as imagens que correspondem corretamente com o que eu estou narrando, aos personagens, locais, coisas, etc. Mas por que estaria o ativador 1 indo resgatar o ativador 3? Se no vídeo anterior eu contei do diálogo entre eles, mas foi nesse diálogo que não parecia chamar atenção que o ativador 3 deixou mensagens e dicas para o ativador 1 de que eles o tinham aprisionado. Ele comentou que estava ainda sentindo a energia da Sala Sol e foi relatando o que sentiu e suas impressões ao ativar o P. E em todas as suas frases havia palavras que, se juntando com algumas outras frases, o ativador 1 pôde perceber que ele havia sido pego pelos Angels. Vocês mesmos podem reassistir o vídeo anterior e tentar achar as pistas no diálogo dos dois. O mais importante foi o ativador 3 manter a conversa como naturalmente ele conversaria com seu orientador, que nesse caso é o ativador 1. E isso ele fez sem chamar atenção. No começo, o ativador 1 já achou estranho que o ativador 3 não se apresentou quando ele falou das coordenadas, e depois, com o decorrer do diálogo, sentiu que algo estava errado. Mas continuou a conversa para juntar as pistas dadas pelo novato ativador 3. E foi quando ele chegou exatamente nessa frase. Sendo assim, eles conhecem como chegamos aqui? Não poderiam chegar antes de nós e nos emboscar? Pronto, foi o bastante para o ativador 1, ainda conversando, já ir se preparando para ir resgatá-lo. Antes de contar sobre o resgate, vamos conhecer mais sobre os ativadores. Isso vai ajudar a entender o comportamento, ações e reações deles. Como os ativadores podem enxergar em algumas situações. Os ativadores, quando eles enxergam o espaço do plano mental, se não estão com o P acionado em 100% de funções, eles conseguem enxergar todo o espaço e todas as coisas. E é claro que há outras cores no espaço do campo mental, até mesmo no escuro. Os ativadores e retorcidos podem ver outras cores e até adicionar novas cores. Mas não tenho como passá-las em palavras. Vamos ficar com as cores que podemos acessar com os nossos olhos e imaginar com as nossas mentes. Mas me deixa achar algumas comparações aproximadas. Imagina que eles possam ter uma visão telescópica e que possam visualizar como um telescópico panorâmico, que permite que se veja objetos distantes, ampliados, se quiser, e com riqueza de detalhes, mais do que humanos normais podem olhar a olho nu. Estou me referindo aos humanos vivendo no plano material, que no caso são os DNAs. No entanto, essa capacidade visual dos ativadores vai além de uma visão panorâmica. Porém, não é fácil explicar. Tenho tentado dar a vocês o que eles já liberaram para a gente, como tecnologias e nome dessas coisas. Mas um dia vai haver mais coisas e nomes. E então poderei usá-las para explicar melhor e apontar a vocês a cópia, o roubo, a inspiração de tudo que tiraram do campo mental, onde estão os ativadores. Vocês conhecem os vídeos que podemos assistir com visão 390 graus? A visão dos ativadores
pode ser entender assim também. Não é que seja assim, é mais. Então eles têm visão panorâmica e podem movimentar todo o cenário para visualizar detalhes como bem entender. Mas agora tente acompanhar mais essa explicação da visão deles. Imagina que você tem a mesma habilidade de visão panorâmica e visão 390 graus, mas você não estaria apenas vendo essa visão na sua frente. Exemplo, olhe meus olhos. Pois os meus olhos e os seus olhos estão na frente do rosto, e os olhos de alguns animais estão na lateral. Os olhos dos cães parecem estar situados como os nossos, centralizados na face. E os das aves estão mais para as laterais. Mas claro que a visão deles é bem diferente da nossa. Até mesmo a visão dos cães. Aliás, a visão de todos os animais. Eu comento sobre esses dois exemplos apenas para continuar a explicar. Então, nós olhamos para as imagens das paisagens como se olhássemos algo em frente a nós, não é assim? Você está no centro de algum lugar e olha para sua frente e vê essa paisagem. E além disso, os nossos olhos ainda têm a visão periférica, que é pelo canto dos olhos, e que nos permite visualizar os objetos ou pessoas que estejam fora desse campo visual central. E você não precisa virar sua cabeça ou seus olhos para ver com a sua visão periférica. Isso acontece simplesmente. Dizem que as mulheres têm melhor visão periférica, vendo tudo à volta delas com mais facilidade. E dizem que os homens podem ver as coisas como um todo muito melhor em termos de espaço. Provavelmente as mulheres têm melhor visão periférica por causa da maternidade. Eu penso dessa maneira. Isso ajuda com certeza a controlar o ambiente para proteger a si mesma e as suas crias. Mas vamos investigar isso adiante quando falarmos mais da visão que temos hoje em dia e compararmos com a visão dos ativadores. Hoje em dia, eles já nos falaram das imagens em 2 dimensões, 3 dimensões, 2D, 3D, mas volto a esse assunto também um pouco mais à frente. Outro exemplo, pense que você está olhando uma imagem em 2 dimensões, em 2D, mas que seus olhos podem captar essa imagem em 3D ou torná-la em 3D. Então, os ativadores podem fazer muitas coisas com a visão deles. E se um dia esses do sistema eles puderem explicar as novas visões com diferentes dimensões que nem pensamos agora, e junto eles nos oferecerem a tecnologias adequadas, nossos olhos então veriam elas também, não somente a informação, mas aquilo que eles estão oferecendo, que seria a via, o meio, a ferramenta. E quanto às dimensões, um dia eles podem dizer que existem quantas quiserem. Primeiro, porque só nos farão perceber se usarmos seus aparelhos já preparados para transformar a informação em realidade. Eu gostaria de narrar somente a história dos nascidos e não nascidos sem interrompê-la, explicando sobre nós mesmos e sobre como nossa mente e físico foram e podem continuar sendo manipulados. Mas, algumas vezes, eu terei que explicar o funcionamento de nossos órgãos e seus poderes limitados dentro do mundo-sistema senzala em que estamos. Dessa maneira, ajudar a todos vocês a entenderem facilmente que tudo que nos oferecem como tecnologia, com funções incríveis, mágicas, inimagináveis, como aparelhos, máquinas, coisas, o que eles criarem dentro do plano material em que estamos, e o que eles nos oferecerem e oferecem como novidade que facilitam as nossas vidas, porque tem poderes, forças, até mais inteligência, entre aspas, durabilidade, qualquer coisa que for superior a nós humanos.
e que servirão para nos distrair, facilitar a vida, tornar tudo mais prático e também garantindo para nós que são para o nosso bem, para proteção, segurança, para nos curar, enfim, para o nosso benefício geral. Tudo são cópias de nossos poderes no plano mental. Do mesmo jeito, tudo mais que existe aqui na senzala física que estamos não passa de cópia, imitação, plágio, roubo de nossos poderes em outro plano mental. Num plano onde nossos corpos podem ser os mesmos que vemos a nós como humanos, e isso seria como se fosse um negativo de filme, que vemos a nós mesmos, mas não com detalhes que nossos olhos humanos estão programados para ver a imagem de si mesmos ou de outros. Nossos olhos, esse órgão foi programado para ver o mundo do sistema. Percebam que os animais têm visão diferente. Percebem que fomos montados de maneira que favoreça experimentar a ilusão do sistema? De ver o mundo dele e não vermos nada mais que iríamos e poderíamos ver se esses olhos não tivessem sido limitados a ver apenas o que consideramos do mundo em que nascemos, que fomos inseridos. Então, são os olhos nossos que compreendem e identificam tudo que nós entendemos como sendo da nossa humanidade, como sendo nós, seres vivos, e o tudo do mundo que entendemos desse plano material. Então, nesse outro plano mental que citei acima, no qual os ativadores estão, e nós poderíamos também estar livres, os DNAs, que eram DNOs antes de serem aprisionados, possuíam não só esses poderes limitados que a gente conhece, que permitem apenas nos expressar dentro do mundo do sistema. Eles possuíam todo o poder. Há várias camadas de planos, zonas, áreas mentais, que por enquanto não sei bem o nome e bem perfeitamente explicar, mas certamente vou alcançar a parte no momento certo para usar as palavras e explicações que facilitarão a melhor compreensão. Na verdade, o que a mensagem quer é tirar todo mundo dessa cola mental de fixação que todos têm sobre as informações que o sistema deu sobre a nossa mente. Quebrar superstições, quebrar crenças, quebrar explicações errôneas, deformadas, modificadas, aprisionantes, que não nos levaram a nada neste mundo, apenas uma compreensão mínima do que é a nossa mente. Voltaremos a esse assunto sempre durante os vídeos da ADNN. A internet. Teremos que falar muito sobre ela. Não é só aceitar que podemos acessá-la e usar ferramentas que permitam esse acesso. Temos que entender o mundo mental nosso, sem a falsidade do sistema, para entender as historinhas de seres poderosos e entendermos as tecnologias com poderes, funções avançadas, facilitando a vida, oferecendo um passo para o futuro e toda a propaganda enganosa que nos deram e nos dão. A internet é uma cópia do mundo mental misturada com o mundo falso que ele nos colocou. Bela cilada. Mas entendendo que nos roubaram os poderes e depois construíram historinhas e coisas para nos atrair a comprá-las, consumi-las, aceitá-las e viver por elas e com elas, tudo fica menos aprisionante. Tudo que parece mágico das tecnologias são poderes normais ou simples nossos em outro plano mental. Guardem bem isso. Vamos imaginar que no outro plano mental existe um físico nosso, como os ativadores desenham a eles mesmos, dando aos físicos que eles desenharam uma silhueta humana. Então, nós, nesse físico que não é o que estamos aqui nesse plano material aprisionante, temos todos os poderes que eles mostram em tecnologia ou quando eles contam em seus livros sobre divinos do bem ou do mal, cheios de poderes. E o mesmo dizem em livros sobre ocultismo, quando falam de magia, dos mistérios do invisível ou do além.
Tudo foi criado, inspirado pelos nossos poderes originais em outro plano mental, que não são nem considerados poderes, tudo natural nosso. Agora aqui, sem poder nenhum, nós assistimos a eles e pensamos são cheios de poderes. E o sistema dessa maneira conseguiu nos controlar, dominar e enganar através da nossa admiração, medo, respeito e adoração aos seres que ele nos deu com poderes acima de nós. São seres incríveis, nós nunca poderemos ser o que eles são. É assim que nós pensamos, porque fomos inferiorizados, fomos desmantelados, nos limitaram ao máximo que puderam, somos mínimos. Esse mundo em que estamos também é um mundo mental. E aqui tudo começa e acaba pelo nosso mental. Mas vamos falar do mental fora do que já nos deram sobre o mental, pois só deram 1% e com muita fantasia e muita prisão. Vamos abranger mais esse tema aqui também dentro da história dos nascidos e não nascidos e em outros meus vídeos. Então há outros planos mental e nesses outros o nosso físico não é feito com a matéria que temos dentro do sistema senzala em que estamos. Não sei se vocês se lembram de um vídeo antigo, é um de 2021 até agora 2022, que eu comparava o ar do mundo nosso com o mesmo da tela de computadores, quando está se abrindo e depois entrava as coisas, ou seja, os desenhos do símbolo da Windows e depois se abria a internet. O espaço em que estamos é preenchido com as coisas dos cenários que pisamos e com nossas presenças e dos animais, não é? Recomendo que assistam os vídeos antigos. Determine a vocês que terão tempo para assistir e matutar com os vídeos. E houve mais um outro vídeo no qual eu comentava sobre o toque que a gente sente quando tocamos a tela do celular e comparava com a dança do ar, do invisível do ar, como se estamos tocando uma outra parede de ar que não podemos ver ou acessar. E recomendo também mais um vídeo no qual eu dei a vocês a ideia do ar, luz e água sendo a mesma coisa. E o fogo? Creio que houve outro vídeo que eu falei sobre ele. E voltando ao toque que sentimos quando tocamos a tela do celular, é como se tocássemos uma parede de ar líquida ou gelatinosa. E essa sensação, essa coisa de nós tocarmos isso, se parece muito com as paredes de ar furtivo que os ativadores criam quando camuflam a eles mesmos, quando estão combatendo os pirata mental, os lacaios dos retorcidos. É como se víssemos o invisível que conhecemos do espaço que vivemos, que chamamos de ar, dentro de outro invisível de ar, um dentro do outro, e que quando aparece, a sensação que a gente tem, a impressão é essa mesma, é como se estivesse saindo de dentro do outro. Paredes de ar criando novas paredes, aí pode estar em forma circular e qualquer outra forma. Quando jogamos uma pedra na água, ela vibra e cria círculos que se expandem e aumentam. Então imaginem como se fossem camadas de ar invisível furtivo. Mas vamos tocar mais nesse assunto à frente, para que vossas mentes possam desenhar na própria tela o que tento explicar. Procure mais um outro vídeo com o título Viagem dentro das zonas mentais. Paredes furtivas separam nós de nós mesmos. Mais ou menos assim. Quando eles colocam nos filmes cenas de portal tridimensional, não parece que estão saindo de dentro de um buraco de ar? Mas esse ar parece mais denso e para nós é como só conseguíssemos imaginá-lo, porque nós nunca vimos, não é? Pelo menos pensamos que não, porque esquecemos. E o sistema roubou o que conhecíamos, fazíamos e éramos e nos vendeu em forma de coisas, tecnologias, magias e poderes de seus seres e personagens de livros que comandam nossas vidas até hoje.
vão entender um pouco mais como eles nos dão em forma de tecnologia o que podemos ser e fazer normalmente fora desse plano mental com físico limitado e aprisionado. Se continuarem prestando atenção aos vídeos e sempre refletindo, achando respostas das vossas mentes às informações que vou passando. Lembrando que tudo que eles nos deram de tecnologia são cópias do que somos aqui nesse plano material, no físico. E aqui nesse plano material nós somos físico e mente. E fora daqui, o físico é de outro plano mental e a mente está em outro estado. Quando você sonha ou pensa em você, é outro físico, não é? E para você sonhar com o seu corpo, nesse outro plano mental, você precisa ter visto o seu corpo um dia na vida, através de um espelho ou no reflexo do seu corpo na água. Imagina se você só conseguisse ver os seus pais. Não existisse espelho e nem água e nem outras pessoas, e nada que pudesse refletir a sua imagem. Daí você não saberia como você é. Você sentiria a sua pessoa, a forma boa ou ruim da sua personalidade. Poderia ver suas mãos e, com o toque de suas mãos no seu rosto, saberia que tem um nariz grande ou pequeno, sentiria seus cabelos, mas não saberia com detalhes como era o seu físico. Não saberia da maneira que podemos saber quando nos olhamos no espelho. Então, informações com mais detalhes sobre tecnologia e nossas imagens, como seria sem sermos manipulados por padrões que buscamos estar sempre lembrando deles nos espelhos, podem achar em meus vídeos fora desta série. Ficou difícil a compreensão? Não tem problema, porque vamos alcançar uma altura da história que vou explicar mais por conta das situações que terei que contar. Voltando à parte sobre a nossa visão, quando eu falava sobre imagens 2D, 3D, etc. Então, eles adaptam nossos olhos para ver essas imagens sob novas perspectivas ou nossos olhos sempre puderam vê-las. A gente não sabia, não entendia. Vamos analisar esse ponto em outros cenários de ação dos ativadores. Prestemos atenção que eles nos dão, aqui no plano que a gente está, visão 2D, 3D, e já vi artigos sobre as imagens em 4D, com profundidade de 3D. Vocês podem ler sobre essas informações buscando no Google. Talvez já estejam falando de imagens com 5D, e quem sabe um dia poderão dizer que tem até 6, 7 e dar as explicações deles e usar alguma tecnologia para provar o que eles querem que a gente aceite como verdade e vivencie tudo aqui. O que todos nós devemos perceber é que, independente de qual seja a dimensão das imagens que eles nos derem, ou das técnicas para criá-las, ou se mesmo eles criarem outros nomes, o sistema das novidades e os nomes, não é? Para visualizarmos as imagens, será no momento em que nossas mentes poderão ver como eles estão mostrando e oferecendo a informação e o produto, ou a nova descoberta, entre aspas. Mas deixemos esse assunto para um vídeo fora dessa série da ATNN e vamos voltar aos ativadores. Os ativadores possuem uma visão periférica que vai além das bordas dos cantos dos olhos. Eles podem visualizar o todo, ver o que está por trás deles também. Imaginem o ativador 1 olhando uma paisagem. Como ele enxergaria? Seria como se ele estivesse no meio do cenário e, sem voltar a cabeça para trás, sem se mover, toda a visão da paisagem seria por ele vista. Para nós, isso só seria possível se tivéssemos olhos na parte de trás da nossa cabeça. Eles, porém, podem fazer algo como renderização ou pré-renderização, parando o movimentar das imagens, podem buscar nas imagens cheiros, cores, pegadas, registrar a presença de quem ou do que já esteve naquele ambiente, local ou espaço. Podem separar tudo da imagem e também torná-la furtiva.
como eles costumam fazer quando precisam camuflar o espaço ao redor quando estão com os inimigos. Eles podem rodar todas as cenas da imagem, toda a história do antes e depois e do que pode ter sido ou não, e que pode vir a ser ou não. Há muito mais em seus poderes que se tornaram alvo para o roubo de ideias, cópias, modificações, para que os retorcidos e sua corja de ladrões se baseassem, copiassem e se inspirassem nos poderes e ações dos ativadores. E assim eles foram criando o mundo deles dentro do sistema com produto de roubo, a nossa prisão. E as mentes dos DNAs, encharcadas com as ilusões produzidas pelos enganadores, se apaixonaram e se apaixonam pelo que receberam através de ensinamentos, leituras, imagens, filmes, áudios e tudo mais que os falsários apresentaram como deles, desde o passado até o momento presente. Os DNAs se sentiram à vontade para dar crédito e tomaram como verdade, e se sentiram atraídos para gostarem ou não, desejarem ou não, aquilo tudo que fora mostrado como sendo talento, grandeza de criatividade e inteligência superior dos personagens do imenso catálogo de gente selecionada e preparada para representarem os títulos ou rótulos de superioridade, qualidade, conhecimento e habilidades superiores a humanos comuns. E, tristemente, por nenhum momento essas mentes enganadas questionaram ou questionam por elas mesmas, não investigam através delas mesmas, mas sim fazem uma investigação buscando ajuda e respostas nos livros e personagens dos próprios carcereiros. Os ativadores sem acionar o P são onipresentes, podem estar em todos os lugares e podem ver tudo. São oniscientes e podem conhecer e saber de tudo, e são onipotentes, podem ter todo o poder, todos os poderes. Essas são as características dos originais de cada um deles e dos DNAs antes de serem aprisionados. Vocês estão entendendo? O que eu acabei de ler agora para vocês parece ser tão superior, onipotente, onipresente, onisciente, mas era tudo natural para nós. Agora, aprisionados, inferiorizados, quando sabemos desses poderes, nós vemos tudo isso, pasmos, surpresos, encantados. Esses poderes são as características dos originais de cada um dos ativadores e dos DNAs antes de serem aprisionados. E eles poderiam usar todo o poder e acabar de uma vez com os retorcidos? Sim, poderiam. Os ativadores poderiam usufruir de todo o poder se não tivessem que acionar o P. Mas, por amor, eles se limitaram para não atrair atenção para eles e não prejudicar nenhum dos DNAs e a missão de resgate. Para estarem camuflados e poderem agir sem perdas, ainda que muitas vezes aconteceram e não foi por culpa deles, eles se limitaram e tentam estar invisível dentro do invisível que nossas mentes possam compreender. E eles também podem ver o escuro com luz ou sem luz, assim como outras cores, como já expliquei acima, e tanto mais que irei contando ao decorrer da história. Se eles não pudessem usufruir das características e poderes de seus originais, não poderiam estar em várias salas e se adaptarem ao que fosse necessário. Porém, quando adentram na nossa sala, eles preenchem seus desenhos com a transparência inicial. Aí já se começa o processo da desativação obrigatória dos poderes e ficam apenas com esses poderes naturais mais simples para eles, não para nós. Assim, eles desativam seus poderes naturais e passam a usufruir apenas dos poderes permitidos na missão de resgate.
Por isso, o ativador 1 sempre relembra os novatos para não usarem seus poderes que não estão permitidos na missão. Ainda assim, eu considero bastante esses outros poderes que eles ainda podem utilizar no campo mental, na zona em que atuam para resgate, mas não devem ser suficientes quando entram em combate com os inimigos nas zonas mentais mais controladas. Zonas onde os prélios são muitos e eles combatem inimigos traiçoeiros, cruéis e bárbaros, que não medem esforços para manter o mundo deles em todas as zonas e campos mentais. E os cruentos se sentem como conquistadores e vencedores, pois o lado do bem sempre pondera antes de agir, para não colocar em risco os DNAs, enquanto que seus adversários não têm nada a perder e, se for preciso, destroem todos e tudo que tentar pará-los. Os originais de todos nós e dos ativadores. Ainda não chegou a hora de nós, no nível de conhecimento do espaço individual que cada um de nós possui, para conhecer neste momento ou saber mais sobre os originais, mas precisamos dar alguns saltos em alguma altura das informações da mensagem nos vídeos que faço, fora dessa série sobre os ativadores e também na própria história dos ativadores. Imagens do espaço que nos dão no plano material. Se observarmos essas imagens de universo e de espaço, de tudo que nos mostraram e mostram com seus desenhos gráficos, e a tudo que contaram e contam em nosso mundo, podemos identificar de onde as retiraram, de onde se inspiraram. Bom, sendo mais específica, usando a palavra certa, é de onde roubaram para criar o mundo do sistema, subsistemas e todos os mundos, entre aspas, considerados por nós como reais, ou os imagináveis, que nos deram como sendo os reais e possíveis imagináveis, ou os reais invisíveis, imagináveis e inimagináveis também. E assim todas as histórias com H entre aspas, porque não importa se a letra é H ou história com E. Tudo deste mundo é mentira, é falsidade. Apenas eles querem deixar a gente pensar que H na palavra história significa que é da verdade, que vem da verdade. E são retiradas do nosso campo mental. Esse campo mental, onde não acessamos muito, e quando acessamos, é só por uma pequena parte. É como se você estivesse morando em uma casa e só tivesse acesso a um cômodo, bastante grande o cômodo, mas mesmo assim, não é o todo da casa. E nessa parte ínfima, quando a acessamos com os olhos da mente, no controle de toda a visão e consciência, percebemos como fomos ensinados, influenciados, sugestionados, direcionados a sermos, desejarmos, sentirmos e vivenciarmos o que outros quiseram e querem. E fomos levados a aceitar por alguns dos personagens do sistema prisional que quando pensamos, estamos pensando por nós mesmos, ou quando sonhamos, estamos sonhando o que vem de nós mesmos. Mas fizeram isso dando às pessoas o direito a questionarem de onde vêm os pensamentos. Não deram a elas resposta nem segurança de nada, deram mais uma questão. E muitos outros personagens que usam as palavras complexas, arcaicas e difíceis para as pessoas comuns, no propósito enganador e típico desses personagens de confundir e mesmerizar com suas mentiras pessoas comuns que formam massa, sabe? Falo de alguns desses que se fazem de mensageiros para o bem da humanidade, entre aspas, e dizem em seus livros que se não sabemos como os nossos pensamentos funcionam, pois pensamos o que não queremos,
Algumas vezes eles sugestionam as pessoas a pensarem que elas não pensam por elas mesmas. Até aí está ok. Imagina, você está fazendo alguma coisa e está pensando algumas coisas que você não gostaria de pensar naquele momento. É isso que eles estão falando. E daí eles se aproveitam para falar que as pessoas não sabem como funciona. É claro que não sabemos como funcionam. Aliás, as pessoas não sabem exatamente como funciona nada aqui dentro desse mundo. E tudo que sabem vem deles mesmos. E alguns deles ainda fazem algumas confusões para que ninguém fique seguro e certo de nada. Portanto, eles podem sempre dizer que as pessoas não sabem mesmo. E quando sabem erroneamente, sabem confusamente, sabem enganosamente. Eles as fazem se questionar sobre o assunto de uma maneira que mantenha todos aprisionados nas forças e poderes que já estão na central de imaginação de todos. Nas informações conectadas de tudo ensinado, dito, mostrado e até provado, entre aspas, dentro do casulo vida que temos dentro do sistema prisional. E que ficam a manter o medo e dar a elas o sentimento que defino como sentir-se confuso sem ter consciência de qual confusão sentida. E isso acontece por não saberem quem ou o que ou os quais são os responsáveis. Ou também, esses gênios da enganação se mantêm trazendo à tona as mesmas informações de seres invisíveis poderosos, divindade do bem ou do mal, ou mesmo as tecnologias com poderes invisíveis, que apesar do suposto poder aparecer no funcionamento, e todos nós usamos porque parece funcionar, podemos funcionar, mas não temos certeza clara para garantir que funciona como nos mostraram, ensinaram ou disseram. E alguns dos nossos se deixam ser enganados e muitos outros querem ser e aceitam pensar que têm a certeza obtida pelo que aprenderam através dos meios de ensino, cursos e bases de preparação e explicação dos produtos e coisas oferecidas como tecnologia de ponta, futurística, inovadora, high-tech, muito avançada. Exemplo, dos envolvidos distribuidores e promovedores. Firmas, cursos, cientistas, especialistas, descobridores, etc. Ou seja, os nossos e aqueles interessados que tudo seja aceito por algum interesse próprio, aceitam o que nos explicam através de suas pessoas, com títulos adequados para representar as invenções e criações na área tecnológica, assim como fazem tudo mais que conhecemos nesse mundo, em todos os sentidos do tudo, que completa a compreensão nossa desse mundo, vida e assim por diante. Essa é a parte mentirosa da tecnologia. Funciona assim, mas as explicações do funcionamento bastam apenas para quem está cego por este mundo de explicadores e para quem não se importa com o que está a viver ou não se sente enganado. Vocês encontram esse tema de tecnologia em outros vídeos meus, inclusive há um deles com o título A Parte Mentirosa da Tecnologia. Assim, nesse mar de ciladas e manipulações, fica difícil acessar o todo quando estamos a imaginar ou quando estamos sob qualquer outra forma mental que nos pareça que não estamos conscientes de nós mesmos e de tudo que está ao nosso redor como normalmente estão ou quando nos parecem estar. Sim, por estarmos controlados e invadidos no mental e vivenciarmos esse mundo através das experiências e informações que existiram e existem em nossas vidas, por causa do controle dos invasores e manipuladores, temos essa sensação de que tudo vem de nós mesmos ou vem daquilo que nos disseram ser além da imaginação, do invisível, misterioso secreto. O verdadeiro culpado, que chamo de sistema para facilitar a explicação, afinal é um conjunto de coisas, motivos, pessoas
e tudo mais unido contra nossa mente humana no visível e nos espaços do campo mental material, que é o controle, chamamos de sistema prisional no campo material aqui, e sistema de controladores do mental humano no campo mental não consciente dos humanos. Ou seja, eles não têm conhecimento corretamente como a própria mente funciona. O mesmo se passa em relação ao corpo. As pessoas não conhecem o funcionamento do próprio corpo. Depende do que outros que aprenderam através dos livros e personagens do sistema prisional ensinou a eles. Não é verdade? Não é assim que vivemos, dependendo do que nos dizem, o que faz bem ou mal, o que funciona ou não, qual alimento, qual medicação, qual comportamento, qual atitude diante de doenças, sintomas, etc. Mas há vídeos meus que explicam, e um vídeo vai aumentando o entendimento do vídeo anterior, vai respondendo as dúvidas e ajuda a eliminar essa sensação de não compreender de maneira melhor ou correta também. Vamos voltar à parte que comentei deles dizendo que nossos pensamentos não são nossos, porque pensamos neles quando não queremos. Na verdade, se estamos com um pensamento, fomos levados a tê-lo e não são nossos 100% como pensamos. E quando estamos sonhando, fomos levados a sonhá-lo. Quando sonhamos, estamos também acessando as imagens e sentimentos do que nos deram desde que nascemos, de tudo aquilo que vivenciamos dentro do mundo. Ao sonhar, estaremos vendo na tela de descanso o que vivenciamos através do que conhecemos dentro do mundo que acreditamos ser real, e através das informações dos que nos mantêm ocupados em apenas buscar as informações com eles mesmos, dando nossa aceitação e confiança em troca. Então, na tela de descanso você pode visualizar tudo que você já viveu, e também resultados, né, dos traumas, dos estresses, das tristezas, que aí vão formar outras cenas, outras histórias. Pode também ser visualizado imagens de revistas, de filmes, de contos, qualquer coisa que você vivenciou neste mundo. Ao sonhar, as pessoas veem o que foi visto, aprendido, lido, ouvido, assistido e vivido dentro do mundo em que nasceu e cresceu, com livros e os seus representantes, religiões, escolas, ambiente em que foi criado e que se mantém vivendo, enfim, o script de cada um. O que foi experimentando, o histórico de vida completa. Essas lembranças, cenas e memórias é que irão influenciar os sonhos. Também as drogas, alimentos, músicas e ambientes influenciam. E o mesmo se passa com os pensamentos, os que temos quando estamos num estado alerta dia a dia, e à noite vem a hora da tela de descanso ser acionada. Se quiser saber mais sobre a tela de descanso, busquem os meus vídeos com esse tema. Mas muitas vezes o tema não está no título, mas na descrição do vídeo. Se não estivéssemos controlados, se não vivêssemos num mundo que nos mantém bombardeados com medo, com muitos problemas, deveres, estresse, preocupações, punições, ignorância de quem somos realmente, e se não acessássemos o conhecimento, entre aspas, ofertado por eles, esse que acessamos é dos nossos aprisionadores. Então, não teríamos pensamentos quando não desejamos tê-los. Se você pensa em algo que não gostaria, analise você mesmo. Seu estado de saúde, de humor, se está sob pressão, que eles chamam de estresse, mas o estresse e muitas outras doenças que eles andaram denominando desde anos atrás não passam de resultados da pressão que fazem sobre todos nós. Pressão o tempo todo, em tudo que nós humanos comuns passamos diariamente. Nos meus vídeos com o tema sobre os livros, assim como também sobre todas as ferramentas de invasão mental, vocês poderão ter mais detalhes desse assunto, com explicações mais organizadas para melhor entendimento. O importante é saber que nada é nosso, ou que veio de nós por livre e espontânea vontade. Vem de nós como humanos enganados, invadidos e hackeados no mental, controlados e manipulados no físico.
Isso porque eles nos invadiram e controlam o nosso mental desde que chegamos aqui, em corpos de bebê, até nos tornarmos adultos. Isso acontece para todos que entram com hibernação mental, e não escapa ninguém dessa hibernação, desde os humanos analfabetos aos letrados, dos pobres aos ricos. Hibernação mental garante a eles que nossas mentes não verão o que deveriam ver e não viveremos o que deveríamos viver se não fôssemos enganados. Assim, eles vão enchendo nossas mentes com um mundo de mentiras e falsidades. E este mundo é recheado também com muita dor, sofrimento, desigualdade, injustiças, faltas de todos os jeitos, e o mínimo de beleza, de prazer, de conforto físico, enfim, um pouco do que é bom e bem para que nossas mentes não colapsem. Todos, ainda que não saibam ou não queiram saber, ou estão seguros que sabem, não possuem a mente livre, mas podem ficar a pensar que têm. Isso não vai causar nenhum prejuízo ao sistema prisional em que estão. Quanto mais se aceitar ser enganado, menos prejuízo o sistema prisional terá. E para se livrar de todo o mundo de escravidão do campo mental material, só acontece quando se tomar consciência, quando se sentir e perceber que está aprisionado. Então se sentirá livre. E, consequentemente, a busca de encontrar respostas e saída fora da prisão, fora do porão do campo mental material, acontece. Ao detectar a prisão, então começa o processo de libertação. E mesmo depois, quando se tem essa consciência, há a necessidade de lidar com pensamentos, sensações, emoções e sentimentos que não são seus, mas estão ali na sua área de pensamentos. Recomendo que procurem meus vídeos fora dessa série de vídeos da ADNN também, mesmo os mais antigos de 2008, 2010, para que possam obter a compreensão do que falo e não fiquem aprisionados no sentimento de que as coisas estão sem sentido. Se acompanharem meus vídeos cujo tema abrangido é sobre a mente, nos quais explico de maneira simples, sem floreios e pompas nas palavras, de um jeito de fácil entendimento, sobre como somos enganados, manipulados a sermos o que outros quiseram, com certeza se sentirão mais cômodos em continuar a assistir os vídeos da ADNN. Espero que em meus vídeos vindouros eu não tenha mais que recomendar a vocês a consulta aos vídeos mais antigos. Hoje eu vou parar por aqui e vou deixar para continuar no próximo vídeo. Agradeço a todos a atenção. Fiquem todos bem. Yet ti, ti fahai.